Donkey. Opa! Bom, quando a gente fala de Champions League, com certeza a gente já sabe que vai vir um momento impressionante, que as pessoas não acreditavam e no último minuto foi lá e aconteceu aquilo. Só que eu não vou trazer esses momentos atuais, que são, por exemplo, 3-2 do Tottenham em cima do Ajax, ou então a virada do Liverpool no Barcelona. Eu vou tentar trazer momentos mais antigos e não só momentos que marcaram, que tipo fizeram o time ganhar a Champions, e sim momentos interessantes. E se vocês quiserem que eu me aprofunde nesse assunto de cada partida, nas partidas que vocês se interessarem, eu posso fazer um vídeo falando ou da trajetória desse time, ou então somente da partida mesmo, o que aconteceu, quais foram os lances. E é isso, vamos pro top 6 então, começando com a sexta posição. Está realizado, menino! Essa que eu vou falar agora não pode ficar de fora quando você fala de um momento marcante da Champions League, que é o 6-1 no Barcelona em cima do PSG. Eu sei que você pensou que esse jogo ia estar em primeiro, mas é exatamente isso que eu quero fazer, que é não deixar esse momento para primeiro, para que vocês tenham curiosidade do que vai ser em primeiro. Nesse jogo, mano, todo mundo sabe que aconteceu o impossível praticamente, o Barcelona precisava de fazer muitos gols, e no último minuto o Sérgio Roberto foi lá e fez aquele gol que explodiu o mundo inteiro. E é isso, mano, é questão de ver o impossível acontecer, e o que o Barcelona fez vai ser muito difícil de ser reproduzido. Então na sexta posição é o jogo do Barcelona contra o PSG. Está realizado, menino! Na quinta posição vamos falar da temporada de 2001 e 2002, como eu falei, momentos mais antigos. Foi a final entre Bayer Leverkusen e Real Madrid. Todo mundo lembra daquele jogo por causa do gol do Zidane, e é exatamente esse momento marcante. Eu duvido que você não conhece aquele golaço de voleio que ele fez, que deu o título pro Real Madrid de Champions League. Está realizado, menino! Bom, na quarta posição a coisa não fica boa pro Real Madrid. Imagina o maior time da história numa semifinal de Champions League. Com certeza você dá o favoritismo a ele. Só que na temporada de 1988 e 1989, o Real Madrid pegou o Milan na semifinal da Champions e acabou perdendo de 5-0, mano. Foi com certeza um dos momentos mais marcantes da história, porque eu não sei nem se o Real Madrid tomou 5-0 em toda a sua história na Champions League, sem semifinal, fase de grupo, sei lá. Está realizado, menino! Terceira posição, pra dar uma descontraída, eu vou falar de um jogo que literalmente choveu gols, mano. Foi mais gols do que o equivalente a um time em campo, que foi o jogo entre Borussia... que foi o jogo do Borussia Dortmund em 2016-17, que ele enfrentou o Legia Varsóvia e foi 8-4 pro Borussia, mano, numa Champions League. Imagina, 8-4, então foi o equivalente a 12 gols. E agora eu vou falar quem fez os gols, cada minuto e o nome do jogador completo, beleza? Bom, o primeiro gol foi... Está realizado, menino! Bom, em segundo lugar, vamos trazer aqui de novo uma coisa que não é boa pro Real Madrid, que foi o confronto de Real Madrid e Manchester United nas quartas de finais da Champions League em 2002 e 2003. Você sabe que o Fenômeno era o grande jogador e na época ele meteu um hat-trick nesse jogo, então com certeza o Real Madrid passou, né? Não, o Real Madrid não passou, o Manchester United conseguiu fazer 4-3, mano. Foi um dos maiores jogos, mais emocionantes de todos, e ainda mais que o Manchester United contava com o Beckham, né? Que é um dos maiores jogadores aí de todos os tempos. E os 3 gols do Ronaldo acabou que só serviu pra ele mesmo na quantidade de gols que ele fez na carreira. Está realizado, menino! Na primeira posição, provável que você já conheça esse jogo, né? Que foi Milan e Liverpool em 2004 e 2005. Na final da Champions, mano. Uma das finais mais da hora que já aconteceu. Pra muitos, a maior final da história. Foi um jogo que o Milan abriu 3-0 de diferença do Liverpool. E você, com certeza, já... Tipo, quando você tá assistindo ali, você vê o seu time perder de 3-0. Você fala assim... Ah, no jogo de volta a gente pode até conseguir reverter o placar. Mas imagina isso na mesma partida. Você só tem aquela partida pra fazer os 3 gols. Provavelmente só o segundo tempo. Então, praticamente já tinha acabado as chances do torcedor do Liverpool aí. Só que o Liverpool, como vocês conhecem, é um time muito forte, muito guerreiro. E foi atrás, mano, dessa virada. E conseguiu fazer 3 gols pra empatar o jogo nessa mesma partida. Numa final de Champions. Imagina como que tava a cabeça dos jogadores quando eles tomavam o terceiro gol. Mas eles foram lá, fizeram o terceiro gol, empataram e foram pros pênaltis. E de um lado tava o Liverpool pensando assim... a gente conseguiu empatar, a gente não pode deixar perder. A cabeça dos jogadores do Milan, eles estavam pensando assim, mano, a gente abriu 3-0 de vantagem, o título praticamente estava na mesa já, a gente já podia comemorar dentro de campo, a gente não pode perder, a gente vai desapontar muitos nossos torcedores. Só que acabou indo pros pênaltis e o Liverpool ganhou, foi campeão daquela Champions League. Me interromper aí, como vocês viram, mas é isso, mano. Esse foi o vídeo, cara. Espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu, não esquece novamente de se inscrever no canal e deixar seu curtido aí.
deixar seu curtida, deixar seu like aí, mandar para algum amigo seu, comentar algum tema de vídeo aqui, ideia, sugestão, sei lá, qualquer coisa. E é isso, mano. Muito obrigado se você assistiu até aqui. É nóis, tamo junto.